Fala aí, tudo jóia? Hoje eu vou estar mostrando aqui para você qual que é a melhor maneira de estar usando um câmbio automático. Se você já gostou do assunto do vídeo, se inscreva no canal para próximas dicas. Bom, hoje eu vou estar dando algumas dicas aqui que de repente parecem ser dicas corriqueiras, mas que fazem toda a diferença para você manter com que seu câmbio automático se estenda aí por muito tempo e você tenha um câmbio em perfeitas condições de uso para você estar usando aí sem dores de cabeça. Então eu aconselho que você permaneça no vídeo todo, porque lá no final eu vou dar uma grande dica que todo mundo erra nessa parte. E provavelmente você deve errar também. Bom, para quem não conhece um câmbio automático, diferente do manual, aqui falta um pedal, que seria o pedal da embreagem. Então aqui é o freio e também o acelerador, né? No caso, eu aconselho aí para quem não tem aí muita experiência em estar usando um câmbio automático, usar o pé esquerdo sempre nessa posição, para que use apenas o pé direito. Porque o que acontece? Numa eventual descuido aí, você vai querer pisar, né, com o pé esquerdo na embreagem e consequentemente vai estar pisando no freio. Então esse é um cuidado que tem que ser tomado com bastante precaução. Então coloca o pé aqui nessa posição para que você não use o pé esquerdo de maneira alguma. Então vai ser somente o freio e o acelerador. Bom, partindo aqui para a alavanca, essa é uma alavanca do modelo Honda, né? Ela tem algumas posições que eu vou estar explicando na sequência, mas o que é importante? Para você selecionar qualquer tipo de posição, antes de mais nada, é preciso pisar lá no freio. O que acontece? Quando faz o acionamento do freio, existe uma liberação aqui da alavanca. Eu vou estar pisando e repara se é possível estar escutando um som de destravamento aqui da mesma. Então esse som que você está ouvindo é o som do destravamento da alavanca. Mas aqui na alavanca ainda tem um procedimento a ser feito. Tem esse botão aqui lateralizado, na qual você pisa, já foi feita a liberação, aí mais essa destrava. Para quê? Para que numa eventual situação que você esteja dirigindo, você não bater a mão, ou até mesmo o passageiro tá esbarrando aqui na alavanca e mudando de posição, né? Amigo, antes de dar continuidade ao assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já imaginou a possibilidade de trocar de carro todo ano e pagar 4, 5, 6 até 7 mil reais abaixo da tabela? Fazendo disso uma renda extra ou até mesmo uma profissão, fazendo exatamente aquilo que gosta? Então, esse é o meu caso. Se você tiver o interesse de saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link no topo dos comentários que pode estar sanando algumas dúvidas em relação a essa excelente oportunidade, que pode mudar a sua vida, assim como eu mudei a minha. Então vamos para as posições aqui na qual a alavanca tem disponível. O primeiramente é o P de parking de parada, o R de rapidão, só que não, esse daqui é o Ré, tá pessoal? O N de neutro, o D de drive, aí tem essas mais 3 posições aqui que eu vou estar dando a sequência depois. Então, no caso aqui do P, toda vez que o carro estiver parado, que você não vai sair logo em sequência, você vai colocar na situação P para que o carro fique desligado, né? Então vamos na sequência aqui. Agora nós vamos dar uma partida no carro e vamos para o procedimento para estar fazendo a liberação. O que acontece? Pé no freio, chave, carro em funcionamento. Como vocês podem estar analisando, já está ali 1000 giros, está em funcionamento. O carro está em P, vamos apertar o botão e levar em D. Aqui, levando em D, tirando o pé do acelerador, o carro ele já tende a andar. Soltando o freio de mão, soltando o pé do freio, o carro já começou a andar, como vocês podem ver. Já está andando, não precisa nem acelerar. A partir daqui é somente acelerador e nada mais. Tá, agora parei o carro novamente. O carro está em D, pé no freio. Qual que é o procedimento de parada? Digamos que eu acabei de arrumar um lugar para estacionar e parei. Procedimento de parada: colocar em N, puxo o freio de mão, tiro o pé do freio
e coloque em P sem parar em R. Por que sem parar em R? Se parar em R, o câmbio vai acoplar novamente no motor e vai fazer com que o carro fique tensionado em cima do dispositivo do motor e não só do freio de mão. Aqui no caso, o único peso que tem é em cima do freio de mão e é o peso do carro, não parou tensionado, né? Bom, então nós já entendemos qual que é a posição P, qual que é a posição N e qual que é a posição D. P de parada, N de neutro e D de drive. No caso do R, como eu brinquei anteriormente, que é de rapidão, na verdade é a ré, né? Então, por exemplo, se você está em D e você precisa dar ré, colocando aqui na situação em D, aí você parou com o veículo e ré. Sempre apertando o botão aqui para poder estar mudando aí a posição da alavanca, né? Uma dúvida que é bastante frequente em relação ao câmbio é que será que eu posso estar mudando de uma posição para outra sem estar parando nas posições? Sim. Indiferente da posição que você esteja, a não ser em drive para ré e P, você pode estar mudando em qualquer posição. Por exemplo, se eu estou em ré e eu quero colocar em D, eu não preciso parar no N, eu posso ir diretamente para o D. Ou D para o P, eu também posso, mas aí acontece que lá no final do vídeo eu vou estar mostrando um erro para vocês. Agora eu quero estar falando em relação a essas três posições aqui, na qual eu não falei. Esse aqui é um Honda City 2010, é um LX automático, mas ele não é o EXL. Qual que é a diferença do EXL? O EXL ele tem ao invés do D3, 2 e 1, ele tem um S, que seria Sport, que é compatível com essas aletas aqui de troca de marcha. São conhecidos como pedal shifts ou borboletas. No caso desse modelo de câmbio, por que tem o D3, o 2 e o 1? O D3 é uma posição nesse câmbio que determina que as marchas não vão passar dessa determinada posição. Ou seja, se você colocar em D3, você não vai conseguir fazer com que o câmbio troque de marcha para quarta e quinta marcha. Lembrando que esse aqui é um câmbio automático de 5 marchas, né? Se você coloca no 2, vai limitar apenas a segunda marcha. E se você coloca na primeira, no 1, vai ficar somente a primeira marcha e o câmbio automático não vai estar fazendo as mudanças sucessivamente de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante, né? No caso aqui da posição 2, o que acontece? Não volta para a primeira marcha. Isso é uma coisa assim que a gente, proprietário, a gente não entende muito bem, mas é uma coisa que não interfere em nada na direção. Eu sei que na terceira marcha ele reduz sozinho para a segunda e para a primeira. No caso da segunda não reduz para a primeira. E a primeira, obviamente, só fica em primeira. Para que servem essas posições? Para uma eventual situação aí de serra que você está descendo e não ficar segurando no freio, esse é uma solução aqui para você estar usando o freio motor, né? No caso, está uma descida bem íngreme e você não ficar segurando, não gastando o seu freio, além de você usar o freio motor do câmbio, né? Usando a posição do câmbio, você vai ter uma economia de combustível, porque a injeção eletrônica também vai cortar essa injeção aí, né? Fazendo que o seu consumo de combustível seja privilegiado aí, né? No caso. Aí no caso, quando não tem essas posições, tem o S, como é que eu faço nessa situação? Aí é que entra as borboletas e você consegue trocar as marchas manualmente. Nesse caso aqui é uma adaptação que a gente fez, né? Aqui no canal. Por enquanto não estão ativas as borboletas, mas é um projetinho que a gente vai fazer funcionar muito em breve. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, já se inscreva no canal aí, porque logo tem novidades de fazer, né, essas borboletas, os pedal shift aí funcionar no modelo LX. Voltando aqui na parte da direção, digamos que você está numa rodovia em D e está em movimento, ou está dentro da cidade mesmo e está em movimento, você pode estar alterando
essas 4 posições aqui sem problema nenhum, com o carro em movimento mesmo. Agora aquelas ali tem que estar parado para estar colocando, né? Até mesmo no D você pode estar colocando, mas não é o ideal. A liberação das marchas vai ficar liberada para você estar colocando em neutro, mas não seria o certo a estar se fazendo, então eu não aconselho. Usa sempre no D, D3, 2 ou 1 em movimento. E nunca, obviamente nunca, você está em movimento e jogar para ré, porque aí a acoplagem do câmbio com o motor ao reverso pode estar causando aí sérios prejuízos aí para você, né? E até mesmo em P. O P, então, no caso, é só para parada mesmo. Uma coisa que é muito bom estar lembrando em relação a qualquer câmbio, né? Principalmente o câmbio automático, as pessoas não se atentam, ele tem um óleo na qual o fabricante ele estipula uma troca, tá? Então olha aí no manual do seu carro qual que é o tempo de troca, a quilometragem de troca do óleo, para que você tenha aí um câmbio em boas condições. Agora eu quero estar simulando uma outra situação que, digamos que você está numa rampa, né, e está aqui em D, na posição D, é um farol ou até mesmo um pare, algo que você precise parar e está em D. Automaticamente o câmbio vai voltar para a primeira, né? Só que ao tirar o pé do freio, o carro começa a descer. Aí o carro começa a descer e a chance de você bater em alguém que está atrás é muito grande. Então existe um macete na qual você pode estar fazendo com que evite qualquer tipo de transtorno. Quando é meio plano ou até mesmo uma subida um pouco íngreme, o próprio câmbio faz essa segurança, ele faz com que o carro não volte, né? Mas existem alguns câmbios que têm um dispositivo na qual faz essa diferença aí. São os carros mais novos, não vou entrar em detalhe, mas nesse caso aqui não tem. Então digamos que eu parei, né, é íngreme, tem carro atrás de mim, e se eu tirar o pé do acelerador o carro vai descer. O que eu tenho que fazer? Eu já vou parar e já vou puxar o freio de mão, certo? Aí com o freio de mão acionado, isso me dá uma segurança para que eu tire o pé do freio, ele não desça, aí eu começo a acelerar. Você vai perceber que o carro está querendo sair, porém ele não está saindo por causa do freio de mão. Então nesse momento solta o freio de mão, aí o carro segue para frente sem voltar nada para trás. A mesma situação, digamos que você esteja estacionado numa descida e tem carro atrás e na frente. E aí você apertou, colocou lá na ré e o carro ele não pode descer mais nada, ele só tem que ir para trás. A função do freio de mão nessa situação também ajuda. Ou seja, tá lá em ré, né? Você já foi tudo que podia ir para frente, colocou na posição ré e o carro, como está muito íngreme, a chance dele descer é grande. Então a segurança que você tem é puxar o freio de mão, solta lá o freio e acelera o carro progressivamente, obviamente, né? Vai perceber que o carro está querendo sair, porém o freio de mão está impedindo. Então essa é uma outra situação. O carro começou a querer andar e o freio de mão está segurando, solta ele devagar, anda aquilo que tem que andar e coloca em D e sai, vai embora, seja feliz. Agora, a parte final na qual muita gente aí, né, comete alguns erros. Os dois principais erros que eu vejo que pode estar causando aí um gasto prematuro no seu câmbio, obviamente, são os três. O primeiro que eu já comentei, que é em relação ao óleo. Isso aqui não é vitalício, ele tem o óleo para ser trocado. Então você pode estar analisando aí no manual do seu veículo qual que é a hora certa, a quilometragem certa para estar fazendo, né? E não esquecer dessa parte. A outra parte que as pessoas acham que isso aqui é porta-objeto. Galera, isso aqui não foi feito para estar colocando nada. Muita gente vai no mercado e coloca aquele monte de sacola e a sacola fica aqui pendurada e puxando o câmbio nessa posição. Isso pode estar causando um problema sério aí na alavanca e trazendo aí gastos futuros prematuramente aí para você que usa e faz desse tipo de gambiarra para poder estar carregando as coisas aí, né? A outra dica, que é uma coisa que
muita gente faz, acha normal. Tem até gente que entende de carro e fala que é normal, mas eu não concordo. Por exemplo, digamos que eu parei o carro, estacionei o carro está em D, o carro está tracionado, e jogar direto para P sem fazer aquele procedimento de puxar o freio de mão no N. Quem tem o carro automático, eu até digo para fazer uma vez e ver e sentir a diferença. Se você chega e joga direto no P, na hora que você puxa o freio de mão, o carro ele vai ficar totalmente além do peso do veículo. O próprio motor vai estar tracionando contra o câmbio. Muita gente fala que o câmbio ele foi feito para isso, para aguentar esse tipo de coisa. Mas cá para nós, convenhamos que ele foi feito para aguentar. Vamos dizer aí que um câmbio aguente 300, 400 mil. Dessa forma, se você evitar fazer o procedimento de D, jogar no N, puxar o freio de mão e depois jogar no P, não vai ter peso nenhum. Então digamos que ele aguenta aí 400 mil quilômetros, e você fazendo esse procedimento, ele vai durar 800. Por quê? Porque não vai ter peso em cima dele. Então quanto mais itens que façam aumentar o desgaste, obviamente que no futuro nada dura para sempre. No futuro vai acontecer aí de estar tendo problema. Então eu aconselho fazer esse procedimento. Muita gente não faz porque fala que o câmbio ele foi feito para isso, mas acredito eu que quanto mais a gente cuidar, menos problema a gente tem, menos dinheiro sai fora do bolso e mais a gente é feliz. Então essas eram as dicas que eu tinha para dar em relação ao câmbio automático aqui. É algo bem simples, porém acredito que possa estar ajudando alguém aí que tenha algum tipo de dúvida e algo mais. Beleza, pessoal? Valeu!